Olá, boa noite. Só para saber se vocês estão me ouvindo, vocês poderiam responder nessa caixinha? Isso, perfeito. O som está chegando legal? Perfeito. Boa noite, senhores. Eu sou Carlos Vasques. Originalmente, essa palestra estava programada para o Augusto Pinheiro conduzir e a gente precisou trocar a programação, mas eu estou certo que vai ser uma oportunidade muito legal para a gente trocar ideias. O tema de hoje são os desafios na contratação de serviços de desenvolvimento de software usando métodos ágeis. Algumas orientações iniciais, dá preferência à utilização de uma conexão de banda larga, um bom 3G também costuma funcionar. Nós não vamos fazer o uso de webcam, somente os slides e áudio, exatamente para que nós consigamos ter um maior alcance para quem está em condições mais precárias de acesso à internet. Vocês devem observar que tem uma bandeira de país no canto superior da tela. Vocês podem ajustar o idioma, se o idioma de vocês estiver diferente do português. Essa palestra ela está programada para ter uma duração de aproximadamente 45 minutos e 15 minutos para a gente trocar ideias, conversar sobre os temas que foram discutidos. Nesse espaço onde vocês colocaram os boa noites, sintam-se à vontade de colocar os questionamentos que vocês tiverem. Essa apresentação ela vai ser gravada, o vídeo vai ser publicado no espaço junto com outros webinars que são promovidos pela Fato. Para aqueles que têm certificação do PMP, PMI, o evento ele vale um PDU, e não deixe de acompanhar a gente nas redes sociais para saber de outros eventos, de outras programações que a gente está realizando. Né? Bem, a Fato ela tem como objetivo atuar no espaço entre uma organização que contrata o desenvolvimento de sistemas e uma outra organização que presta esse serviço, seja uma organização interna ou uma organização externa. E a gente faz isso por meio de instrumentos que tragam visibilidade, que procurem melhorar o desempenho e a gestão dos processos de software associados aí nesse contexto. Então, nós atuamos com estimativas e medição de projetos, implantação de análise de função de acordo com vários padrões diferentes, auditoria de medição de projetos, medidos em pontos de função, benchmarkings, análise de produtividade, avaliação para melhoria de processos de software, engenharia de requisitos, planejamento e avaliação de desempenho, escopo, esforço, custo, prazo e qualidade, construção e monitoramento de contratos de software baseados em resultados e a integração do desenvolvimento ágil com a governança corporativa usando métricas funcionais, que é o assunto que a gente está discutindo especificamente no dia de hoje. A FAP também atua na área de treinamento, temos aí diversos cursos ligados a requisitos, estimativas e medições de software, e boa parte das pessoas hoje certificadas especialistas em pontos de função participou de algum desses treinamentos que a gente realiza. Né? Bem, vamos direto ao ponto para a gente aproveitar melhor o tempo em termos de conteúdo. Né? Bem, independentemente da abordagem de desenvolvimento que se utilize, uma coisa é certa,
se busca fazer as coisas mais rápido, se busca eficiência e se busca transparência. Quanto maior a organização, maior é a necessidade por esse aspecto de transparência. E para que a gente consiga esses dois objetivos, tem alguns critérios aí que devem ser observados. O primeiro é que a gerência do contrato seja baseada em resultados. Então, a ideia é que se meça não pelos investimentos de trabalho, mas pelos resultados que são entregues. E aí cabe uma consideração muito importante. Não é comum eu ter uma contratação que é um negócio de risco, que a empresa contratada ela recebe uma fração do resultado que a cliente obtiver. Então, quando a gente fala resultados entregues, esses resultados eles têm que ser avaliados na perspectiva de metas operacionais, objetivos táticos, e não resultados no sentido de o lucro que aquele projeto promoveu, os resultados em termos de ROI que aquele projeto apresentou. Porque quando se faz uma contratação de desenvolvimento, quando a gente fala resultados, não se fala resultados de aumento da rede de clientes, resultado em termos de aumento do lucro, de diminuição das despesas, se fala de resultados em termos de produtos que são entregues, né? Então, por isso, essa colocação, metas operacionais, objetivos táticos, junto a essas contratadas. Esse é um ponto muito importante que a gente vai explorar um pouco mais para frente e que tem tudo a ver com a questão da contratação do desenvolvimento ágil. O segundo ponto é diminuir o potencial de novos riscos para todas as partes, né? Então, quando você faz uma contratação utilizando uma métrica, como por exemplo ponto de função, isso é uma contratação que envolve uma transferência de risco, porque eu não tenho uma métrica que apresente uma correlação perfeita com o custo ou com o esforço investido para entregar as funcionalidades, os produtos que são medidos. Então, inerentemente, à utilização de alguma métrica, eu tenho riscos associados à produtividade média que vai ser auferida na realização daquele projeto. Então, eu tenho que buscar como objetivo diminuir riscos que são desnecessários, né? Então, no caso de organizações governamentais, isso é uma coisa mais difícil de se implementar, mas no mundo privado isso é bastante simples. Se estabelecer uma velocidade média, alvo para o projeto, não em momentos iniciais, mas após alguns ciclos de desenvolvimento, de forma que se consiga ter uma transição de um modelo onde não se trabalha com métricas para um modelo que se trabalha com métricas e, com isso, diminuir esses riscos operacionais. Privilegiar a definição de referências locais para planejar, avaliar e melhorar o desempenho ao longo do contrato. Então, utilizar informação do próprio desempenho inicial do projeto como linha de base e, a partir daí, tomar ações para melhorar esses referenciais de qualidade e de velocidade e, associado a isso, utilizar referências globais, como dados de benchmarking, para posicionar o desempenho realizado, as metas que são definidas para aquele contrato, né? E, por fim, trabalhar para a construção de um relacionamento ganha-ganha, aliar os interesses de todas as partes para a obtenção de maiores níveis de produtividade, qualidade e tempestividade. Então, esses elementos aí são, vamos colocar assim, princípios que a gente tem que buscar observar quando se define um modelo de negócio
para trabalhar com métricas, principalmente num ambiente de desenvolvimento ágil, né? Então, considerando assim os princípios do desenvolvimento ágil e um modelo de fábrica de software, é viável alcançar esses objetivos, observar esses princípios? Outro ponto importante também, a gente fala de aumentar a eficiência, a gente fala de aumentar a transparência, mas o que acontece? Você pode andar de uma maneira muito rápida, só que ao invés de você caminhar em direção à solução do problema, ao invés de você caminhar em direção a aproveitar aquela oportunidade que motivou a realização do projeto, você está andando muito rápido, você está sendo muito eficiente, porém você está indo na contramão, você está indo num sentido oposto, e o que você está fazendo, na verdade, é se distanciando daquele objetivo que você tinha. Então, nesse contexto, onde se posiciona a questão da eficácia nesse cenário. Então, uma das coisas que se busca com o desenvolvimento ágil é a questão da efetividade, né? Eu ser não só eficiente, mas também eu conseguir resolver aquele problema que motivou o desenvolvimento. Então, como que essa coisa se insere no contexto de uma contratação? Então, antes da gente dar sequência a esse tema, recentemente teve um episódio aí bastante interessante com a chegada do Papa, acho que a Cuba, né? E aí tinha uma placa assim, eu não sei nem se isso é verdade, mas eu não duvido. Welcome Potato, né? Como se fala papa em espanhol, em inglês, né? Como é que se fala papa em inglês? Papa, potato. Então, Welcome Potato, né? Então, quando a gente fala desenvolvimento ágil, quando a gente fala fábrica de software, acho que é importante a gente qualificar esses dois termos que a gente vai utilizar aí ao longo dessa conversa. Então, quanto à fábrica de software, tem um livro bastante interessante do Aragon, que eu tomei emprestado esse modelo para colocar aqui, onde eu tenho várias abrangências de atuação para uma fábrica de software. Eu tenho desde uma fábrica de projetos ampliada, na nomenclatura que o Aragon utiliza, que envolve desde a definição da arquitetura de solução até o teste de aceitação. Eu tenho uma fábrica de projetos, que a fábrica não é responsável por fazer o posicionamento da solução dentro do portfólio de aplicações, mas ela é responsável por fazer o projeto conceitual, a especificação lógica, o projeto detalhado, a construção, enfim, todas essas atividades aí que são típicas do desenvolvimento. Ainda que esse desenho ele esteja ilustrado como se fosse um desenvolvimento sequencial, independentemente de ser sequencial ou não, essas atividades elas acontecem, né? Existem atividades de especificação lógica, de projeto detalhado, de construção em teste unitário, independentemente da abordagem de desenvolvimento que a gente tiver. Então, ele coloca aqui 4 tipos de fábrica de projetos e ele posiciona esses tipos de fábrica de software conforme a maior ou menor abrangência de atuação da contratada. Então, a parte que o Aragon montou é esse quadro aqui de cima, e embaixo eu coloco um paralelo, né, entre essas tarefas que estão colocadas no material do Aragon e um ciclo de desenvolvimento onde eu tenho um ciclo 0, que é onde eu produzo o backlog de requisitos, né, o início lá do meu produto, da concepção do meu produto. Eu tenho um desenvolvimento que ele é composto por vários ciclos curtos, de 2 a 4 semanas, e em algum momento aquele produto é concluído, e aí eu tenho a transição em que a necessidade que motivou o desenvolvimento daquele produto já
tem uma versão completa ali, funcional, para atender de maneira plena e completa aquela necessidade que motivou o empreendimento daquele projeto. Então, a gente observa aqui o modelo do Aragon em termos ilustrativos de uma sequência, mas destacando que não necessariamente essas tarefas, essas atividades, elas vão ser encadeadas como fases sequenciais e que, mesmo que eu trabalhe com uma abordagem de desenvolvimento ágil, talvez eu utilize protótipos para fazer o levantamento de requisitos. Talvez eu não tenha uma documentação com projeto detalhado, mas eu vou ter lá classes vazias dando a estrutura do desenvolvimento do meu sistema. Construção e teste unitário, eu acho que não tem nem discussão, né, sobre esse assunto. Então, o primeiro ponto que é importante a gente colocar é que quando a gente fala fábrica de software, eu tenho diferentes modalidades com diferentes abrangências e que tudo que se discutir sobre esse tema, a gente precisa qualificar qual que é a abrangência dessa fábrica de software. Aqui o Cladson Mello colocou: alguém já contratou uma fábrica de projeto? Eu não vou citar aqui especificamente o nome das empresas por causa de acordo de confidencialidade, mas eu já vi vários contratos em que o objeto de atuação da contratada incluía todo o ciclo de desenvolvimento, desde da iniciação até a transição, todo o processo feito na modalidade de fábrica de projetos. E o que é interessante comentar é que o que é adequado para quando se contrata uma fábrica de projetos, em termos de medição, não necessariamente é adequado quando se contrata uma fábrica de programas, né, ou uma fábrica de projetos físicos. Opa, tem um errinho aqui no slide. Aqui, na verdade, seria fábrica de programas, não fábrica de projetos físicos. Acabei comendo mosca aqui na hora de montar esse material. Outro assunto aí que é importante a gente colocar é a questão do ágil, né? Sim, o Claudson, no site da Fato tem um recurso lá que se chama editais. E lá você vai encontrar vários editais que ilustram a contratação de fábrica de projetos, né? Incluindo a parte de iniciação, todo o ciclo, né? Então, se você depois tiver curiosidade, no site da Fato tem lá uma área de editais, a área de busca. Depois, enquanto alguém estiver formulando uma pergunta ou estiver aguardando vocês colocando uma pesquisa, eu coloco o link aqui para vocês. Mas é fácil achar lá, tem bastante material lá de referência para vocês se inspirarem lá. Então, quanto ao termo ágil, né? Esse termo ágil, minha visão é de que esse termo, hoje, ele é usado como uma antítese, como um antagonismo, como um diferente, como um outro polo, né? Do desenvolvimento usando processo unificado, o RUP, né? De certa forma, esse posicionamento do desenvolvimento ágil como a antítese do RUP, como antítese do processo unificado, isso é válido em termos práticos, né? Por quê? Porque a maneira como se institucionalizou o uso do processo unificado no contexto da contratação do desenvolvimento acabou transformando um processo que deveria ser uma coisa em ciclos, com entregas de produtos intermediários, com uma orientação à mudança, né? Acabou se transformando um processo que foi concebido para este fim, como se fosse um desenvolvimento em cascata, como se fosse um desenvolvimento sequencial, onde primeiro eu tenho que identificar todos os meus casos de uso, depois eu tenho que escrever todos os casos de uso. Aí, quando eu vou fazer o desenvolvimento, se tiver alguma coisa diferente, aquilo já é um entregável, já foi entregue, já está aprovado, né? O desenvolvedor, ele acabava buscando desesperadamente
que o caso de uso fosse aprovado, inclusive com a interface do usuário, com a experiência, a user experience, com a interatividade, tudo já no caso de uso, né? E aí acabou se deturpando esse processo que não foi criado com essa visão, nem com esse propósito, né? Então a implementação disso acabou transformando, né, a realidade de uso do processo unificado com todos os pontos fracos de um processo interativo incremental, que nem tudo são pontos positivos, tem custos, tem ônus, tem problemas, ter um desenvolvimento interativo incremental, sem eu ter a contrapartida dos benefícios advindos disso, né? Então, acabou se criando processos extremamente e desnecessariamente lentos, e cuja antítese disso não deixa de ser necessariamente buscar agilidade, né? Então, hoje se usa, eu vejo no mercado esse termo ágil sendo utilizado como essa antítese ao que eu acabei de falar. Agora, senhores, o desenvolvimento ágil, ele é muito mais do que isso. Ele é muito mais que essa antítese. O desenvolvimento ágil, ele considera que você tem uma maior proximidade entre desenvolvimento e negócio. Ele busca você aumentar o retorno sobre o investimento, ele busca principalmente a efetividade, não simplesmente ser rápido, mas também ir na direção correta, né? Então ele busca, ele é muito mais que essa antítese. Para efeito dessa discussão que a gente está tendo, a gente vai usar a terminologia do Scrum como metodologia de gerência de projetos, porque de longe aí é mais utilizada nessa arena, né, do desenvolvimento ágil. E vem a principal pergunta sobre a viabilidade dessa coisa, né? O que se observa na prática de mercado é um uso muito restrito na contratação do desenvolvimento ágil. Então, o que eu comentei anteriormente, no slide anterior, era a coisa da busca da efetividade, né? Talvez até seja menos produtivo, considerando como referencial de produto a quantidade de funcionalidade, porém, essa funcionalidade que eu entrego é a funcionalidade que agrega valor, é a funcionalidade que contribui para aumentar meu retorno sobre o investimento. Eu entrego menos funcionalidades, demoro mais até para entregar essas funcionalidades, porém, são funcionalidades que resolvem melhor o problema, né? Então, o que a gente observa, considerando ágil e contratação, é que o uso dessa visão de agilidade, da busca da efetividade, é muito restrito, né? Porque se busca um sócio no sentido dele buscar o retorno sobre investimento. Contudo, a gente não tem a figura de um contrato de risco. Eu vou pagar para você 10% do retorno desse investimento. Eu vou pagar para você 30%, 40% desse retorno sobre... O contrato de desenvolvimento não é um contrato de um advogado. Não é um contrato em que o resultado que eu vou remunerar essa contratada é fruto do retorno sobre o investimento que eu tiver obtendo. Então, a discussão que a gente vai ter vai procurar ser extremamente pragmática, né? A ideia é discutir um cenário em que a gente está utilizando fábrica de software, em que eu tenha uma estratégia de metrificação compatível com as responsabilidades que são transferidas para essa contratada, e se eu não fizer isso, eu não vou conseguir ter a eficiência, eu não vou conseguir ter a transparência necessária para conseguir oferir os benefícios dessa contratação do desenvolvimento ágil, na acepção que a gente comentou, porque o termo ágil, na sua plenitude, é extremamente complexo de implementar num contexto de contrato, porque a gente não faz contratos de risco, né? Então, o Claudson colocou aqui na administração pública, mas eu diria que não se restringe à administração pública. Você imagine um grande banco remunerar uma contratada
pagando uma fração do que ele vai economizar por aquele desenvolvimento daquele sistema, ou por quanto que ele vai agregar daquilo. Então, o que a gente vai discutir é uma coisa assim mais pragmática, voltada para essa realidade em que o que a gente consegue buscar é a eficiência e a transparência. A questão da eficácia, a questão de ir para o caminho correto e remunerar em função disso, isso estaria indo mais em direção a um contrato de risco que, em grandes empresas, na administração pública, dificilmente se conseguiria implementar uma coisa dessa. Né? Então, a viabilidade, quando eu estava refletindo para montar esse material, ela existe, mas ela é limitada, né, se nós considerarmos o potencial transformador aí do desenvolvimento ágil de uma maneira mais abrangente. Né? Então, nesse contexto aí, a gente tem uma pergunta aí, né, se eu posso usar pontos de função para remunerar o meu fornecedor. Né? Então, antes da gente responder esse tema, uma pergunta é por que existe ponto de função. Né? Ponto de função, ele permite que eu faça o quê? Ele permite que eu consiga medir, ou normalmente aproximar o tamanho do software, mesmo quando eu ainda tenho várias decisões de projeto ainda pendentes. Mesmo quando se conhece apenas o domínio do problema e os requisitos da solução em um nível bastante alto. Né? Então, é uma métrica que permite eu produzir, transformar escopo em número, ainda em momentos preliminares do desenvolvimento. O ponto de função permite que eu tenha uma medição associada a decisões que não estão na mão do desenvolvedor. Então, a medição do ponto de função não considera as decisões de design, considera as decisões de como e quais tarefas e serviços do usuário vão ser transferidas para o software. Ele não entra no mérito do projeto disso, né, no como em termos de projeto disso. E, portanto, o desenvolvedor ele não se vê na condição de inflar de maneira artificial a medição e, portanto, a sua remuneração sem um vínculo com a melhor solução para o problema. Né? E, por fim, os pontos de função, eles cumprem o papel de permitir que os responsáveis pela governança corporativa planejem e monitorem o desempenho em projetos de escopo aberto. Né? Mesmo que eu não tenha um escopo bem definido, né? Mesmo que eu não tenha um escopo bem definido, eu consigo definir metas de velocidade, metas de qualidade, e deixar que a equipe faça o seu trabalho. Né? Um dos princípios aí do desenvolvimento ágil, né, é deixar o pessoal trabalhar, né? Deixa os desenvolvedores trabalhar sem ficar fazendo aquele microgerenciamento. Né? Só que uma coisa é você deixar os caras trabalhar, outra coisa é você não ter um referencial se aquilo está descarrilhando ou não. Né? Ou seja, eu consigo fazer um trabalho em que eu permito o autogerenciamento da equipe e eu não preciso nem confiar, nem desconfiar que eles vão fazer os trabalhos. Né? Essa que é a ideia. Bem, e como que fica aí a questão de usar os pontos de função? A Leide, que é a profissional lá na Fato que organiza esses eventos, ela me passou uma lista de questionamentos. E foi muito legal que os questionamentos eles convergiram para alguns dos tópicos que a gente está discutindo aqui. Né? Então, a primeira coisa, eu acho que é um princípio fundamental, é que o uso de pontos de função ele está inserido num modelo de negócio que é compatível com as responsabilidades atribuídas à fábrica de software. Fugir dessa regra básica tem efeitos desastrosos. Vamos colocar aqui alguns exemplos. Então, por exemplo, o objeto de atuação da fábrica de software é aquele associado a uma fábrica de projeto. Então, eu não estou simplesmente pegando determinadas histórias de usuário e falando,
prototipa e desenvolve essas histórias do usuário. Não. Eu estou transferindo para a fábrica de software, inclusive, as decisões, né, o descobrir, revelar qual é o escopo daquele desenvolvimento. Então, o objeto do sujeito não é só fazer programação. A primeira sprint, eu meço como um projeto de desenvolvimento e as próximas sprints com melhorias no produto originalmente entregue. Isso aí é furada, né? Eu não estou contratando o sujeito para fazer um programa, estou contratando ele para resolver um problema, né? E se eu medir a primeira sprint, o primeiro ciclo de desenvolvimento, a primeira onda, como um projeto de desenvolvimento, que muitas vezes entrega, na verdade, protótipos, e as demais eu for medir como melhorias, eu estou promovendo a ineficiência. Eu estou promovendo que o trabalho de desenvolver, de identificar essas tarefas que vão ser transferidas para o software, sejam mal feitas. Porque quanto mais ineficiente eu for nesse trabalho, mais pontos de função eu vou gerar. Então, é importante a gente diferenciar nesse processo, nós diferenciarmos nesse momento duas coisas. Uma coisa é o desenvolvimento ágil deve aceitar mudanças de requisitos, mesmo no fim do desenvolvimento. Processos ágeis se adequam a mudanças para que o cliente possa tirar vantagem competitiva. Isso é uma coisa. Outra coisa é eu ter falhas no levantamento e organização dos requisitos que implicam em pseudo-mudanças, como no cenário onde a produção dos requisitos é escopo de atuação da fábrica de projetos, né? Então, são fenômenos bem diferentes. Uma coisa é aceitar mudanças de requisitos. Outra coisa é eu não ter tido o cuidado e a atenção necessária para identificar quais são as tarefas ou quais o alcance da transferência dessas tarefas para o software e ter partido direto para uma prototipação, né? Então, são coisas bem diferentes. Agora, um outro cenário, eu não houve mudança, perdão, o que é essa outra coisa, né? Não houve mudança, o que houve foi uma falha dos responsáveis pelo desenvolvimento de requisitos a partir de uma necessidade de negócio, em que resolver informações conflitantes. Então, alguns usuários falam que é de um jeito, outros usuários falam que é de outro jeito, aproveitar oportunidades de racionalização, elementos que são parecidos que eu poderia consolidar como um único requisito, identificar tarefas total ou parcialmente transferidas para o software, enfim, eu tive falha em descobrir esses elementos ali. Medir e remunerar os ajustes necessários a essas pseudo-mudanças promoveria que pouca atenção fosse dada a essas atividades analíticas necessários a esses 3 pontos citados. Ou seja, quanto maior a incidência desses ajustes, maior seria a remuneração associada. Então, numa fábrica de projeto, isso não é adequado ter um esquema de metrificação como esse, né? Agora, vamos colocar um outro cenário, né? Eu tenho um alcance que é menor do que a fábrica de projetos. Eu não estou contratando a solução, eu estou contratando uma empresa que vai programar e testar conforme um escopo que eu já fornecer para ele, né? Então, nesse cenário, a lógica ela é totalmente diferente, né? Os responsáveis pelas atividades exemplificadas, eles não estão na fábrica de software. Para a equipe de desenvolvimento, é indiferente ter uma mudança de negócio ou uma fase de engenharia de requisitos. Para ele, isso é transparente. Então, essa fábrica de software, ela normalmente apenas entra em cena quando eu já tenho um product backlog ou um backlog da sprint definido para o cara tocar, né? Então, nesse outro cenário, o que era inadequado quando eu contrato uma fábrica de projetos passa a ser adequado, né? Então, acho que uma das principais mensagens que eu estou procurando passar aqui para a gente discutir é que eu não tenho
um modelo único, porque eu não tenho um modelo único de contratação. Eu tenho que avaliar os meus objetivos. Eu quero promover eficiência. Então, a métrica, ela é como se fosse a rédea que eu puxo um cavalo para a esquerda ou para a direita. Né? Então, essa é a mensagem que eu estou passando. Eu tenho que definir o esquema de metrificação compatível, né, com o escopo de atuação da contratada. Agora, em ambos os casos, a gente tem que considerar o seguinte, que a entrega de uma funcionalidade não implica na sua conclusão plena. Né? Toda funcionalidade que está sendo entregue, ela é entregue e aceita em caráter preliminar. Nada impede que em novas ondas se identifiquem novas regras de negócio, que se identifiquem novos campos que devem ser capturados, ou mesmo novas transações, né? Ou mesmo novas transações. Não se pretende... Vamos colocar esse cenário em que houve essa mudança, né? Uma regra de negócio que foi, na Sprint 2, foi identificada a necessidade de acrescentar um novo campo, acrescentar uma nova regra de negócio. No caso da fábrica de projetos, eu não vejo por que ter medição adicional para isso. Eu não vejo por que ter medição adicional para isso. Quando se estabelece lá o preço por ponto de função, você considera o desenvolvimento do produto. Esses campos, eles sempre estiveram lá. Não é uma lei que surgiu, não é uma mudança na política da empresa. O trabalho de desenvolvimento, né, ele revela essas coisas. E como está no escopo de atuação da contratada que ele descubra esses elementos, eu não recomendo que nós façamos uma medição direta disso, porque a medição direta disso implica em fomentar. Não gostaria que acontecesse mais. Eu trabalho com prototipação, eu trabalho com a ideia de colocar uma arquitetura flexível, eu trabalho para colocar um código que seja fácil de mexer, exatamente para eu poder acomodar esse tipo de coisa. Isso no cenário em que eu contrato uma fábrica de projetos. No caso de uma fábrica de software, que eu recebo uma especificação para atuar, e eu vou fazer isso em ondas curtas, a agilidade vem basicamente de trabalhar em ondas curtas, eu não só remunero, em ambos os casos, Claudson, eu remunero. A diferença é que no cenário da fábrica de projetos é uma apropriação indireta de custos. No caso da fábrica de código, eu tenho uma apropriação direta de custos. Por quê? Porque a fábrica de código não tem absolutamente nada a ver com o surgimento dessas revelações, dessas descobertas. Não vou nem usar o termo mudança. Ok? Ao longo do projeto, questões sobre o detalhamento do seu funcionamento e sobre experiência, elas vão sendo descobertas, né? Então, em ambos os casos, a gente tem eu vejo que quando se trabalha com o RUP, a empresa desenvolvedora ela busca antecipar decisões de user experience, decisões do desenho da interface com o usuário. Ela busca antecipar isso para colocar isso no caso de uso, né? E são coisas que a gente só descobre usando, só descobre prototipando, né? Então, no ambiente de desenvolvimento ágil, é natural que o desenvolvimento dessa user experience seja uma coisa dinâmica e eu não vou fazer medição adicional por causa disso, né? Isso não é uma mudança em requisito não funcional, isso aí é o próprio processo de desenvolvimento num contexto de desenvolvimento ágil, né? Então, uma proposta que a gente implementou num dos nossos clientes foi bastante interessante, é o conceito de nível de maturidade. Tem a funcionalidade e a gente criou 3 ou 4 níveis de maturidade. A funcionalidade está identificada, a funcionalidade ela tem os seus principais campos identificados, a funcionalidade já tem
as suas críticas, já tem as suas regras de negócio identificadas, a funcionalidade já foi testada, já foi... Criamos níveis de maturidade para a gente conseguir avaliar qual o nível de progresso de uma determinada funcionalidade identificada, né? E com isso, a gente consegue avaliar quantos por cento de cada funcionalidade já caminhou, né? Então, quando a gente fala assim de medição, a gente fala de modelo de negócio, e esse modelo de negócio ele tem alguns requisitos, né? Ele tem que suportar escopo aberto, então, necessariamente, eu tenho que conseguir trabalhar com o escopo que está em definição, está sendo definido, tem que considerar o nível de informação aumentando conforme os requisitos eles são revelados, tem que permitir planejar e controlar o desempenho global, ou seja, eu não vou entrar no mérito do microgerenciamento, eu não vou entrar no mérito da supervisão, eu tenho que ter uma avaliação do desempenho global, tem que refletir no esquema de metrificação as prioridades conforme elas são estabelecidas. No desenvolvimento ágil, isso é uma coisa viva, uma coisa muito importante. A cada 2 semanas, a cada mês, eu tenho uma repriorização do estoque de demandas que eu tenho que atacar. Eu tenho que conseguir comparar de maneira consistente o desempenho de cada iniciativa com outras iniciativas. Eu tenho que dar visibilidade à administração, mesmo que eu não tenha um gerente de projeto, então eu tenho que conseguir avaliar o progresso, ainda que a própria equipe esteja se gerenciando, e eu tenho que remunerar conforme o valor agregado, né? Sempre lembrando que quando eu falo aqui valor agregado, com aquelas considerações da abertura, né? Que eu comentei, da tal da efetividade que a gente não está tratando desse tema, né? Então, para a gente conseguir fazer isso, é bastante simples, e são 4 elementos. É um modelo de valor agregado, um plano de interação, um quadro resumo que diga o que aconteceu e uma medição que esteja compatível com a abrangência da atuação de fábrica de software, que foi a discussão que a gente teve agora há pouco, né? Eu vou explorar cada um desses elementos. Aqui, uma visão geral, eu tenho a minha planilha de medição. Essa planilha ela vai ter elementos que vão estar agregando várias funcionalidades, porque eu não sei ainda. Eu tenho elementos que vão estar no nível já de uma contagem detalhada, eu vou ter elementos em que eu não consigo identificar em detalhes campos, arquivos, mas eu já identifico as funcionalidades, ou seja, é uma planilha que ela vai misturar um monte de nível de detalhe diferente, né? Mas eu tenho que conseguir tirar um número daí. Eu tenho aqui o modelo de valor agregado, eu tenho o plano de interação, que vai me permitir aplicar esse modelo de valor agregado, e eu tenho o quanto que houve de progresso na visão atual do meu desenvolvimento. Eu vou entrar em cada um desses elementos para ficar mais fácil da gente dar sequência aqui, né? Então, aqui na planilha, a gente vai ter uma medição ou aproximação, não do sprint, a gente vai ter uma medição do projeto total. Então, a ideia é que se faça a medição não de um sprint, mas quando eu empreendo um projeto, eu tenho um problema que eu quero resolver, eu tenho uma oportunidade que eu quero aproveitar, eu quero ter a visão do produto que está sendo colocado como solução para essa necessidade. Eu quero ter a visão global, não daquele sprint só, né? É interessante que se agregue essas funcionalidades em pacotes. Aqui são unidades de produto, então eu estou pegando... Veja, aqui não é sprint, aqui eu estou organizando o meu produto em pacotes de produto, não necessariamente no mesmo sprint. E uma recomendação é lembrar que sempre que eu estou estimando, eu estou, na verdade, trabalhando com uma incerteza, né? Então, vai haver elementos que eu tenho uma maior incerteza, vai haver elementos que eu tenho uma menor incerteza. E se eu não tiver nenhuma referência quanto a essa incerteza,
Posso trabalhar com o Kokomo, por exemplo, que me fornece referenciais de quanto eu costumo errar. Claro que o ideal é trabalhar com referenciais locais de quanto que se costuma errar, para entrar como insumo no modelo de valor agregado os pontos de função. Né? No âmbito do governo, isso é uma coisa que é mais difícil de se fazer, porque você não tem, a priori, quais são esses níveis de certeza. Né? No âmbito das empresas privadas é muito mais flexível e mais fácil você fazer isso. Aqui eu tenho um modelo de valor agregado. Então, por exemplo, quando eu trabalho com um determinado processo, com determinada tecnologia, o quanto que isso aqui representa mais ou a menos. Então, por exemplo, aqui nesse caso, você trabalhou com Java. Ó, Java é 1, já PHP é 75%. Tem um custo menor, tem um esforço menor. Nesse modelo de exemplo aqui, ao invés de trabalhar com aquele esquema que eu comentei com vocês de níveis de maturidade, aquela funcionalidade está no nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, aqui se trabalha com as disciplinas da engenharia de software. Né? Essa evolução que a gente fez com o nível de maturidade, eu achei um progresso em relação a esse modelo aqui. E aqui eu tenho, então, como que eu distribuo esse esforço. Esforço que a gente está falando, né? A gente vai derivar o valor agregado a partir do esforço, por causa daquela consideração que a gente fez lá do que é resultado para a gente. Então eu tenho aqui iniciação, é um custo fixo lá, em torno de 5%, a transição aqui um custo fixo de 10%, e o desenvolvimento, que é o grosso do trabalho, eu tenho 85% que está distribuído conforme a tecnologia que está se trabalhando, e aqui no caso se utilizou disciplina, mas poderia se trabalhar também com um nível de maturidade, como eu citei. Né? E no meu plano de interação, o eixo aqui que controla essa máquina, né? Eu falo, olha, na interação número 1, eu vou atacar requisitos do pacote, do módulo aqui 1. Né? Na interação 2, eu vou atacar projeto desse outro pacote aqui. Isso é um plano, né? Quando acaba, eu vou colocar o que efetivamente aconteceu. E com esse modelo de valor agregado, eu consigo chegar aqui, olha, neste momento, a minha visão é de que o projeto já andou 56%. A minha visão dele é de que hoje ele tem, digamos lá, 307 pontos de função, eu vou pagando por diferença. Né? Então, na interação 1, eu cheguei à conclusão que eu apurei 10% e a minha visão era de 100 pontos de função. Então, eu vou pagar 10 moedas para o sujeito. Na 2, foi 15%, mas a minha visão agora é de 300. Né? Eu vou fazendo sempre por diferença. Ou seja, eu não pago o sprint, eu não pago a onda. Eu vou pagando sempre o valor agregado do projeto, não daquele sprint. Veja, esse exemplo que eu estou dando é um exemplo para quando eu contrato uma fábrica de projetos. Né? Quando a contratada, ela é responsável pela condução aí do desenvolvimento lá dos requisitos. Né? Se eu estivesse contratando só uma fábrica de código, aí a gente teria que trabalhar com os mesmos princípios, porém com outro modelo. Né? Então, além do modelo de valor agregado, a gente tem um outro elemento aí bastante importante, que é como lidar com a questão da rotatividade, da retenção do conhecimento e dos referenciais de qualidade. Né? Então, processos ágeis, eles devem promover um ambiente sustentável. Então, patrocinadores, desenvolvedores, usuários, eles têm que ser capazes de manter indefinidamente passos constantes. Como é que eu consigo isso se eu tenho rotatividade de mão de obra? Observa que eu também preciso ter independência do fornecedor. Né? Muitas vezes não é nem um fornecedor, tem 2 ou 3 desenvolvedores atuando no mesmo projeto. Né? Então, e por fim, eu não tenho, mantenho o cara contratado. Pô, eu não tenho essa ingerência. Essa questão da rotatividade está além do meu poder. Eu não estou contratando mão de obra.
Então, esse item ele não pode ser menosprezado, né? Então, qual que é a consideração que eu faço quando da contratação do desenvolvimento ágil? Ainda que a documentação se limite inicialmente a uma lista de requisitos que compõem o Product Backlog, ele normalmente tem a forma de histórias do usuário, e com o tempo é possível que essas histórias do usuário elas sejam splitadas, divididas em cenários que eu consiga caber dentro de uma sprint. Isso é importante. No desenvolvimento ágil, é possível que eu tenha histórias de usuário que não são funcionalidades. O motivo pelo qual eu criei aquela... Não vou nem usar o termo história do usuário, vou usar o termo item de Product Backlog, PBI, né? O motivo pelo qual eu criei aquele PBI não é porque o usuário trabalha daquela forma. Eu fiz desse jeito porque eu tenho que caber dentro de uma sprint entregar aquilo, né? Isso aí para quando a pessoa vai medir, isso é uma coisa muito relevante, porque a medição não mede Product Backlog Items, ela mede histórias de usuário originais, aquelas histórias de usuário que estão associadas a tarefas e serviços lá do usuário. Não é a estratégia de projeto que fabrica requisitos. Isso é, para quem mexe aí com ponto de função, tem que ficar atento aí para essa coisa, né, para esse detalhe. Então, as regras de negócio, elas têm que estar descritas de forma legível para a administração, ou seja, ainda que eu tenha o código documentando as regras de negócio, que seja, mas eu preciso de ferramental para transformar esse código em material que seja legível pela administração, para alguém que não seja da área técnica. E isso tem que estar estabelecido aí como regra, isso aí não deixa de ser uma política de qualidade, né? Além, só abrindo parênteses aqui, o Claudson, ele colocou, a estimativa de valor agregada é feita antes da execução dos sprints. Claudson, ela é feita ao final de cada sprint, na verdade. No início, você faz o teu plano, né? Quando você termina o sprint, você avalia qual é a minha visão do produto, né? Qual que é a minha visão do produto hoje, ao final desse sprint. Beleza. Essa aqui é a minha visão do produto. Como que esse produto ele se comportou até o momento? Das funcionalidades que eu tenho, quais já estão no nível 1, nível 2, nível 3, né? E aí, com base nesse mapeamento que foi realizado, você consegue chegar a um percentual do projeto como um todo, né? Então, ao final de cada sprint, você avalia, esse projeto está 30%, 40%, 50%, né? Quanto que eu já remunerei na interação passada, eu vou pagando por diferença. Uma coisa que eu não falei, que eu vou aproveitar agora aqui para falar, é que eu nunca remunero o valor agregado integral, né? Por quê? Quando eu trabalho com abordagem de desenvolvimento ágil, é inerente riscos de que algo que já foi aprovado mude. Então, eu provisiono um percentual, eu recomendo que vocês provisionem um percentual. Se o valor agregado é de 50%, você calcula os 50% e retém um percentual, retém os 25% para exatamente contingenciar essas novas descobertas que podem surgir aí durante o processo, né? Então, sugestão aí que eu faço. Então, além dessa política de qualidade, de você ter as regras de negócio no código, contudo, de tal forma que consiga um ser humano não, né? Uma pessoa não técnica, uma pessoa da administração entender o que está ali, né? Uma ferramenta que gere isso. Além dessa política de qualidade, a gente recomenda pelo menos 4 elementos. Primeiro, uma arquitetura interna no projeto do produto. Então, quando vai acontecer o desenvolvimento... Só um momento, por favor, tomar uma água. Perdão. Então, além dessa política, uma arquitetura interna definida, né? Como seria a interface, interação entre produto e usuário, as metáforas, né? A questão da identidade visual, né? As regras de codificação, incluindo aquele item abordado anteriormente, e como que vai ser o processo de gerência do ciclo de vida da aplicação, o ALM, né?
Claudson, quando você coloca a sua visão de produto, né, você vai ter, no início, um escopo ainda móvel, um escopo com bastante contingência quanto às incertezas, e durante o desenvolvimento você vai refinando esse escopo, eventualmente até ele diminuindo. Por causa desse fenômeno também, eu sugeri que se guardasse, vamos supor, se o valor agregado foi de 50%, separe um quarto do que você tem que pagar sempre para esse tipo de fenômeno que você colocou. Tá? Quando você paga ao final de cada sprint, você paga pela estimativa de visão do futuro do projeto naquele momento. Então, você, ao final de cada sprint, você faz uma avaliação de quantos pontos de função você antevê que aquele projeto vai ter. É certo que nos primeiros ciclos, esse número ele vai ter uma certa mobilidade, mas a tendência é que conforme você avance nesse ciclo, esse número vá se consolidando, né? A coisa do cone da incerteza, né? Então, a coisa de minimizar o escopo, ela é de berço, né? Desde que você começa o projeto, você já vai na tua estimativa lá de tamanho considerar esse fenômeno, né? Ou seja, é possível que entre o momento que você estima e o momento que você mede, não haja um incremento funcional, haja até um decremento. É possível isso acontecer. E é bom isso acontecer. Por isso, dá de você ter uma contingência ali para amortecer esse fenômeno. E se houver alguma distorção, essa distorção ela só vai durar durante uma onda, porque a próxima onda, como é por diferença, corrige essa distorção. Tá ok, Cláudio? Agradecer pela tua participação aí. Muito pertinente que você colocou. Bem, sobre os entregáveis, o entregável mais importante, senhores, é código-fonte funcionando e que resolva as necessidades de negócio a cada 30 ou 15 dias, né? Exatamente como o Claudson colocou. Então, o principal produto que deve ser entregue é esse que eu acabei de colocar. Agora, ele não é o único, né? Então, eu tenho código-fonte e arquivos de configuração, roteiros de teste e automatização dos testes, evidências de testes unitários, testes técnicos para evidenciar requisitos não funcionais, né, itens que a gente vai apontar daqui a pouquinho, massa de dados para homologação e publicação em ambiente de homologação. Esse cenário aqui que eu acabei de descrever corresponde a cerca de 43% do ciclo de vida, né? Com a contratação também inclui fábrica de projetos, esse percentual aumenta e inclui o Product Backlog, né? A elaboração do Product Backlog também pode ser objeto de contratação da contratada, né? Assim como o splitting dessas histórias que originalmente não cabiam ou não couberam num ciclo, né? Então, para o sucesso aí de um desenvolvimento ágil, é importante a gente, além de ter esses padrões de projeto, a gente tem também uma arquitetura viável e a resolução de elementos de maior risco arquitetural. Isso aí é o seguinte, vamos supor que eu tenho um desenvolvimento que trabalha com criptografia quântica assimétrica, né? Nem existe esse negócio. Esse é o tipo de situação que eu tenho que procurar resolver antes de entrar no ciclo de desenvolvimento propriamente dito, né? Então eu tenho que ter componentes arquiteturais já que abordem esses elementos aí de maior risco. Nada impede de, durante o desenvolvimento ágil, a gente identificar oportunidades de melhoria na arquitetura, né? Só que uma sugestão que a gente faz é que não misture essa evolução da infraestrutura, essa evolução de um SDK, por exemplo, no mesmo contrato que eu estou fazendo o desenvolvimento da minha aplicação, né? Porque são produtividades, níveis de serviço diferentes.
Então, que seja feito concomitantemente, porém que eu tenha equipes separadas, contratos separados abordando esses itens, né? Então, aqui na iniciação de um desenvolvimento ágil, qual seria o kit? O kit seria os padrões de projeto, então, arquitetura interna, padrões de codificação, gerência de configuração do ciclo de vida, né? E os padrões de interface e interação entre produto e usuário. Uma arquitetura viável, protótipos preliminares e o backlog de produto, né? Isso pode ou não ser contratado. No desenvolvimento, eu tenho 3 momentos que são mais críticos para o trabalho de metrificação. O planejamento da sprint, a retrospectiva da sprint e a release, né? Então, eu teria esses 3 momentos. No planejamento da sprint, uma sacada que a gente tem implementado em alguns clientes, principalmente de mercado privado, é trabalhar com uma métrica técnica. No sprint, a gente não trabalha com ponto de função no sprint. No sprint, a gente trabalha com... Teve um cliente que a gente criou o PIO, ponto de implementação. Esse PIO nada mais é do que o ponto de função errado. Né? A gente chega no cliente, não, já conheço ponto de função, sei contar, só que o cara conta assim, é um programa, beleza, esse programa atualiza um arquivo, é uma entrada, gera um relatório, é uma saída. O cara conta elementos técnicos, na verdade, não é ponto de função. Mas perfeito, para planejar sprint, dá para fazer desse jeito, vamos trabalhar com ponto de função errado. Ou então história de usuário, ou poker planning. Enfim, qualquer técnica de uma granularidade mais fina que o ponto de função. Então, na sprint, eu não trabalho com ponto de função. Quando eu fecho uma release, quando eu fecho um ciclo de, digamos, uns 3 meses, aí sim, aí eu vou avaliar como está o meu desempenho em termos de pontos de função. Né? Então, eu tenho o ponto de função não utilizado sprint a sprint. Né? Não sei se vocês perceberam, isso aqui é um outro modelo. Eu citei o primeiro modelo, né? Isso aqui é um outro modelo diferente. Esse é mais utilizado no ambiente privado. Pois é, Cláudio, porque são modelos diferentes. Então, esse que eu estou falando agora é um outro modelo, é um outro cenário, entendeu? Então, nesse outro cenário, me perdoem por não ter deixado isso mais claro. Obrigado aí pela tua intervenção. Então, nesse outro modelo, como é que funciona a coisa? O ponto de função ele não é usado sprint a sprint. Eu utilizo a cada 3 meses para avaliar o desempenho global. E para evitar que o trem descarrilhe a cada 3 meses, a gente montou uma cotação. Quantos pontos técnicos equivalem a um ponto de função? Quantos story points daquela equipe equivalem a um ponto de função? Né? Em média, para avaliar se está tendo ali algum descarrilhamento. Então, em cada sprint, a própria equipe determina a produtividade dela nesses pontos técnicos. Né? O importante é que no final daqueles 3 meses, os pontos de função entregues, aí sim, observando o que a gente já discutiu, estejam compatíveis com as metas de produtividade, de qualidade. Né? Bem, eu já esgotei aqui o meu tempo, só para encerrar, falar aqui dos requisitos não funcionais. Né? Então é importante que a gente coloque na mesa quais são os requisitos não funcionais válidos para o projeto como um todo. Então, por exemplo, o tempo de resposta médio para transações interativas, para um usuário humano, pode durar até 5 segundos. Né? Um ciclo de processamento batch pode durar até um dia. Quais são os volumes? Meta de crescimento para 2015 é 30%. Ambiente computacional é escalável, contudo, eu vou fazer inspeção para avaliar a qualidade do teu produto, né? Se você não está fazendo queries esotéricas. E hoje, meu banco de dados tem 1 terabyte. Então, especificar aí esses requisitos não funcionais. Né? Gente, como vocês viram, esse assunto é um assunto muito amplo, né? 45 minutos é um tempo para a gente dar uma pincelada nos fatores mais críticos desse tema. Queria agradecer a participação dessas 27 pessoas aqui que estão com a gente. Né?
e pedir para vocês preencherem uma pesquisa de avaliação do curso que eu vou disponibilizar aqui para vocês. Deixa eu ver se é assim. Pronto. Apareceu para vocês aí? Douglas está perguntando se o material ele será disponibilizado. Sim, a gente lá no site da Fato, a gente tem vários webinars nesse mesmo molde disponíveis depois para vocês consultarem, né? Tem aqui duas pessoas aqui muito queridas que apareceram, a Fátima, sou fã dela, e a Cíntia. Que bom que vocês puderam ficar aqui. E aí vamos aproveitar esse tempo, enquanto o pessoal tá colocando aqui a pesquisa. Se vocês quiserem colocar algum questionamento, alguma coisa para discutir, mandem bala, que esse é o momento. João Paulo Freire, eu estou conhecendo esse nome também, rapaz. É de algum lugar do Norte Nordeste, não é? Não, não, Cláudio. Não, Cláudio não fez questão no momento errado, não. Isso é bom. Isso, João Paulo, tô lembrando de você. Sintam-se à vontade, gente. Fazer algum questionamento, alguma coisa que vocês queiram colocar. Use esse espaço aí da barrinha de baixo para. Ok, gente. Esse negócio de pesquisa, eu imagino que continue disponível aí, né? Para vocês colocarem. Nosso próximo evento vai. Opa, Paulo colocou aqui. Carlos, o que você tem observado no mercado em relação à agilidade e CMMI juntos? Paulo, o que eu percebo? Eu percebo que a implementação do certificação CMMI, ela tem sido uma coisa assim muito voltada para a certificação pela certificação, né? Eu diria que você consegue ter um desenvolvimento ágil, observando, né, os objetivos que são definidos para áreas do processo do CMMI. Por exemplo, a gente falou ali sobre gerência de requisitos, né? Nada impede de eu colocar as minhas regras de negócio no código, desde que um ser humano consiga ler depois, né? Então, eu não vejo incompatibilidade entre essas coisas, sabe? É, mas não é uma coisa que se consegue observar com frequência, não. Acabamos de perder um contrato com a fábrica de software por contratar tanto a criação de software quanto a manutenção. A fábrica não suportou a contagem de ponto de função. Normalmente, João Paulo, o que o cara não suporta a, é o preço, né? O cara entra num contrato, quando o sujeito faz uma contratação em ponto de função, a verdade é que é um contrato de risco, sabe? O cara quando dá um preço em ponto de função, o que ele está colocando é o seguinte: olha, eu acredito, se eu subir aqui uma figura, eu não sou muito fera aqui nesse ambiente aqui, deixa eu ver se eu consigo subir um arquivo aqui, peraí, aqui, subir desse computador. Vou subir uma figura aqui só para suportar esse tópico aí que surgiu e é interessante.
Olha só, esse quadro aí que eu estou mostrando para vocês, ele é uma distribuição de probabilidades onde eu tenho a probabilidade de uma determinada produtividade. Então, varia aqui, nesse caso, de 0 até 20 horas por ponto de função. O cara, quando dá um preço, ele deveria fazer o quê? Ele deveria pegar demandas num ambiente similar ao ambiente que ele está entrando e avaliar essa curva de probabilidades e falar, olha, o ponto onde eu tenho 50% de chance de subestimar e 50% de superestimar é esse aqui. Então, aqui o ponto que eu tenho 50% é esse aqui. Então, o que for para aqui, eu perco dinheiro, o que eu for para aqui, eu ganho dinheiro. Metade dos casos eu ganho, metade dos casos eu perco. 50% de chance é suficiente para o meu negócio, para eu entrar nesse barco? Então é uma decisão gerencial. Não, eu quero ter mais segurança. Eu vou trabalhar com esse ponto aqui, 80%. Se eu colocar um preço equivalente a 14 horas por ponto de função, eu tenho só 20% de chance de não subestimar. Mas aí eu pergunto para vocês, quantas empresas no mercado elas param e fazem esse tipo de avaliação? A gente conta nos dedos, né? Esse negócio de pregão é uma loucura. É quase um jogo. Então, não é incomum você encontrar um sujeito que coloca um preço que é inexequível, né? Aí, esse desenvolvimento ágil, aproveitando que a gente está falando sobre esse tema, ele é uma solução para isso, de certa forma. Eu peguei um cliente nosso, ele tinha uma situação dessa. Eu falei, era R$ 200 ponto de função, alguma coisa assim, R$ 200. E eu falei, olha, esse negócio não vai dar certo. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar nas primeiras ondas, o critério de priorização era o que fosse mais difícil de fazer. O que era mais difícil. Era um sistema para engenheiros e ele queria uma interface visual para fazer uma atualização, tipo Tony Stark e Homem de Ferro, né? E a gente colocou isso lá para a primeira onda. Os caras fizeram, né? Aqueles crudes bobinhos ficaram para o final, eles entregaram, mas eu tenho certeza, eles tomaram prejuízo. Acabou de fazer aquilo, encerraram o contrato. Muito melhor do que eles tivessem entregue coisas incompletas, né? E ainda assim também encerrasse o contrato. Então, essa estratégia de desenvolvimento ágil, ela pode ser útil para amortecer esse fenômeno de preços loucos surgindo no mercado, sabe? Você tem uma estratégia de priorização e você coloca, se o cara conseguir fazer isso aqui, a chance dele fazer besteiras ali para frente é muito menor, né? Então, é um comentário aí interessante sobre esse tema. Mais alguma consideração, senhores? Bem, queria agradecer muito pela participação aí de vocês, né? Opa, mais um. Paulo Fernando. Perfeito, Carlos. Tem trabalhado com os dois juntos. Embora considerar os itens da direita, acabo gerando mas os itens da esquerda é o que vale a pena para o time. Rapaz, eu não te alcancei, Paulo. Você fala assim, não é que processo não seja importante, mas as pessoas são mais. É isso que você quer dizer, Paulo? Exatamente. Paulo colocou um negócio muito importante. Eu vejo, principalmente no âmbito do governo, o pessoal confundir esse negócio de desenvolvimento ágil com deixa o pessoal se virar sozinho na selva, né? Não é desse jeito não, né? Não é desse jeito não. A ideia é que você tenha processos, mas que esses processos não te alejem, não te paralisem, né? Essa que é a visão. E a definição do modelo de metrificação tem que buscar observar essa coisa aí, tá certo? Isso aí. O José Eduardo colocou, acredito que é um mix dos dois. Pessoas são muito importantes, mas dependendo da rotatividade do time, você tem que ter processos muito fortes para suportar. Exatamente.
Principalmente, José Eduardo, quando a gente leva em consideração que nós não temos controle sobre essa equipe, né? É uma empresa que é ela que está tendo lá a política dela de mão de obra, né? Então, a gente tem que tomar isso aí em consideração, né? É um assunto que está vivo, é um assunto que está ainda sendo bastante debatido, é um assunto que eu tenho muito interesse, e se vocês depois quiserem compartilhar alguma experiência, trocar alguma ideia, o meu e-mail ele é bastante. O e-mail que eu estou escrevendo aqui, vocês sintam-se à vontade aí de enviar para mim alguma mensagem, tá certo? Pessoal, a gente passou um pouquinho do tempo, né? Acho que a gente conseguiu abordar aí os objetivos que a gente tinha para esses 45 minutos. Mais uma vez, agradecer a participação de vocês. Vocês devem ter notado que eu sou tipo aquelas pessoas que não sabem desligar o telefone, né? Um grande abraço para vocês. Boa noite, senhores.